Muito bom dia a todos, mais um dia de live aqui da Cooperative e hoje para falar de um assunto muito importante, falar de vendas. Então, nesse momento de quarentena, de fechamento, de isolamento, de comércio fechado, de novas perspectivas, a gente vai tentar trazer para vocês aqui alguns pontos de como melhorar o nosso processo de vendas. Então, como que a gente pode dar atenção, uma atenção especial para as nossas vendas durante a quarentena. E eu vou receber aqui agora a Renata Centurion para participar com a gente aqui da nossa live para falar um pouquinho mais sobre esse mundo das vendas aqui. Vamos lá. Bom dia, Max. Grande bom. Olá, Muito bom dia, Renata. É uma honra ter você aqui com a gente dia. na live de hoje. Prazer é meu estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho para ver como é que a gente pode ajudar vocês aí no dia a dia. Perfeito, Renata. Eu estava meio que apresentando você aqui. A Renata, ela é sócia e diretora da América Latina da Win by Design, uma empresa que a gente tem como referência aqui na cooperativa desde 2019, 18, já perdi até as contas nessa quarentena. Mas a gente chegou até a Renata através de um treinamento da Resultados Digitais e de lá para cá a gente virou fã da Win by Design, do trabalho que a Renata vem desenvolvendo aqui no Brasil para a gente. E por ser uma referência da cooperativa, a gente falou, Renata, vamos falar com esse pessoal, vamos ver que a gente pode ajudar o pessoal em termos de vendas. A Renata que tem uma das bases da Uniby Design, né, é tratar a venda como ciência, né? Então, muito bem-vinda, Renata. Fica à vontade para se apresentar, para falar com o nosso pessoal que está acompanhando a gente aqui. Legal, vamos lá. Então, um prazer participar hoje com vocês aqui. A gente vai compartilhar um pouquinho do que a gente vem vendo no dia a dia junto com as empresas que a gente atende como clientes e nas empresas com que a gente vem compartilhando uma série de conteúdos, né? Se vocês me seguem no Instagram também, vocês viram que a gente está fazendo uma série de lives, uma série de materiais, webinars. A gente está compartilhando esse conhecimento, porque assim como você aqui hoje está compartilhando o que você sabe, é muito importante que a gente compartilhe o que a gente aprendeu, os insights, para que as pessoas possam aproveitar isso, né? Isso a gente não pode levar com a gente tem que compartilhar. Eu trabalho há mais de 20 anos com vendas B2B e já ralei bastante também. Sei como é difícil, né? A vida do dia a dia do vendedor. É engraçado porque, assim, bem lá nos primórdios, né, no começo, que eu fazia venda, era para clínicas, eu vendia, e também para pet shops, agropecuárias, etc. Então, eu ia até as empresas, conhecia o dia a dia dessas pessoas, e uma das coisas que mais me chamava atenção era algumas pessoas que queriam o conteúdo, e algumas pessoas que achavam que aquilo não fazia tanta diferença para elas. Mas quem aceitava o conteúdo continuava cada vez crescendo mais. Me traz mais, o que está acontecendo lá fora, etc. Então, eu acho que a gente precisa estar aberto a entender o que está sendo passado, o que mais as pessoas, o que lá fora está acontecendo de principal para que a gente possa aprender e evitar alguns gaps, evitar alguns caminhos que a gente não precisa pegar e a gente economiza tempo. Você falou também sobre a Winning by Design, a gente fala muito sobre vendas como ciência. Então, basicamente, no que a gente acredita? Que vendas não é simplesmente um dom. O pessoal fala, não, mas você nasceu com o dom de vendas. Ah, você já sabe fazer isso. Ah, tá, eu nasci, né, numa fada madrinha que veio para cima de mim, me jogou lá um pozinho de pirim-pim-pim. Não é isso, né? Então, a gente estuda muito, né? A gente tenta se aprofundar. Eu participo, quanto mais estudo, mais sei que nada sei. Então, eu acho que a gente precisa estar de olho nos conteúdos que estão acontecendo. Agora, durante a pandemia, a gente tem um conteúdo, uma quantidade de conteúdo absurda, né? Que as pessoas estão compartilhando. Eu acho que agora é a ansiedade com relação ao conteúdo que tem. Então, como que a gente pode fazer para absorver o máximo possível? Falando de vendas como ciência, basicamente, a gente precisa entender como a gente faz as métricas para acompanhar o nosso negócio. Porque se eu não metrifico e eu não sei como eu estou hoje, qualquer tipo de ação que eu faça, eu não sei se eu melhorei ou piorei. Então, eu preciso de métricas que me digam se eu estou indo melhor ou se eu estou indo pior em relação ao que eu fazia antes. Então, eu preciso Sim. medir.
quantas pessoas estão entrando no meu funil, como é que estão as minhas taxas de conversão, quanto tempo isso demora para ser feito. Se a gente puder avaliar três principais métricas, elas seriam o volume de vendas, né, tanto em negócios quanto em valores, tempo desses negócios, então observar se você está demorando mais tempo para fechar o seu ciclo de vendas com algumas empresas, que são o seu ICP, as suas personas principais, segmentos de mercado onde vocês atuam, e taxa de conversão. Então, quantos entraram e quantos efetivamente eu estou fechando, né? Essas taxas de conversão, elas são muito importantes para entender em que fase do processo eu estou pecando, não estou fazendo direitinho a minha lição de casa. Porque nessas fases eu posso atuar. Então, se você é uma empresa maior, você provavelmente vai ter um SDR, você vai ter um vendedor, e depois você vai ter o onboarding, dependendo do que você faz, se é um serviço ou um produto. E quem vai acompanhar depois esse cliente, depois que ele entrou como cliente seu, né? Depois da fase de onboarding. Se eu sou uma empresa pequenininha, então, sei lá, eu tenho um vendedor e uma pessoa que vai acompanhar depois esses pedidos, etc. Cada uma dessas pessoas vai fazer uma parte maior do processo. Mas mesmo assim, eu preciso ainda acompanhar essas métricas para ver o que eu posso melhorar. Muita coisa junta ao mesmo tempo e misturada. E você já falando de métrica, essa importância de olhar para dentro de casa, Renata, um ponto que, assim, para a gente foi importante aqui na agência, a gente tem orientado muito a nossa base de cliente antes de a gente sair desesperando e tentando abraçar todo mundo, um trabalho fundamental é olhar para dentro de casa, para nossa carteira de clientes e entender como a gente pode reter, vender para quem a gente já vendeu no passado, para quem a gente já teve um relacionamento, que é muito mais fácil a gente se aproximar dessas pessoas do que a gente pensar em trazer clientes novos para dentro de casa, né? Perfeito. Você tocou num assunto bastante importante. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa sair buscando novos clientes, prospectando. Especialmente nessa fase que a gente está vivendo agora, na pandemia, é muito importante você olhar para dentro de casa. Quem são os seus clientes? Como é que você pode ajudá-los nesse momento, né, de dificuldade, nesse momento em que as pessoas muitas vezes estão passando por uma necessidade muito grande, às vezes de uma educação, às vezes de um material? Como é que você pode ajudar essa sua base de clientes a sobreviver a esse momento que a gente está vivendo? Então, se você fizer isso, primeiro, que você já vai poder observar quais são as oportunidades que nesses clientes que você tem, quais as oportunidades que podem estar surgindo, além de você manter essa base viva. Por que isso é importante? Porque, logicamente, pela lei natural da troca, a gente vai querer ajudar depois pessoas que nos ajudaram anteriormente. Então, eu tenho vários casos, inclusive, que eu posso dar de testemunho pessoalmente, que eu fico nessa dívida com a pessoa, entre aspas, né? Essa dívida. Por quê? Porque a pessoa me ajudou no momento que eu precisava. Então, olhar para dentro de casa, nesse momento, é muito mais importante do que sair buscando novos clientes. Então, o pessoal fala, não, você tem que prospectar, tem que fazer novas listas. Você também pode fazer isso. Mas é muito importante você ajudar a sua base a sobreviver nesse momento de dificuldade que a gente está atravessando no mundo inteiro. Todo mundo, ao mesmo tempo, está passando por essa dificuldade. Perfeito. Até porque, nesse momento, o custo para a gente reativar alguém dentro da base é muito mais barato. A gente está falando em um processo econômico aí de redução de gastos e tudo mais. O custo para eu vender para quem já compra de mim ou para quem já comprou no passado é muito mais barato do que a gente fazer o processo de prospecção, né? Perfeito. Além disso, essas empresas e pessoas que você está ajudando, elas podem se tornar vendedores da sua marca. Porque ele vai gostar tanto de você, ele e ela vão gostar tanto de você, porque você ajudou essa empresa a perdurar, a passar por esse momento difícil, que ela vai começar a vender e trazer para você muita gente nova. Vai falar, puxa, olha, eu conversei com essa pessoa, com essa empresa me ajudou a ver um caminho que eu não tinha enxergado. Né? Será que mais gente pode se beneficiar disso? E pede mesmo, troca isso por exemplo, referências sociais, provas sociais. Pede isso num depoimento. O vídeo é uma prova social muito importante. Ele conecta emocionalmente muito rápido. Então, isso que a gente está fazendo, às vezes a pessoa não tem tempo para ler um material. Mas ela está no carro, ela está, de repente, fazendo alguma outra coisa, nesse momento, fazendo comida, né? Fazendo almoço para a família, em casa. E ela pode estar ouvindo esse conteúdo que pode ajudá-la de uma forma muito efetiva. Então, não esquece isso. A sua base é o seu maior ativo nesse momento. Volta para sua base, enxerga quem está lá dentro, pergunta para eles como você pode ajudar. E esteja disponível para ajudar no momento em que essa pessoa te pedir para você estender a mão para ela.
Perfeito, Renata. Ô, Renata, para a gente fazer um contexto aqui, até eu falava com você antes, a, a maior parte das pessoas que me seguem no Facebook, no Instagram, que me seguem aqui pela agência, são pessoas mais voltadas para o varejo. Até porque no Brasil a gente tem aqui, eu levantei uma informação, que a gente tem cerca de 4,8 milhões de empresas do comércio varejista. Isso com dado de 2019 do Empresômetro. Assim, a gente tem um grande volume de empresas varejistas no Brasil, só que eu percebo, e conversando com várias empresas, acho que eu nunca conversei tanto com empresas como eu conversei nos últimos 40 dias, né? A gente vai nessa questão de ajudar, de dar insights, de estender a mão, de fazer lives e de fazer conteúdos, e a gente percebe uma certa resistência do empresariado. Um outro dado bem recente, daqui é um dado Uma da resistência aí, de comércio eletrônico, mostra mas uma que resistência aí, o que que você falou? Uma resistência em quê? em mudar, né? O pessoal assim, tá resistente. Eu costumo falar que assim, faz 40 dias que o comércio daqui da minha cidade estava fechado, por exemplo, e o pessoal estava lá, insistindo que tinha que abrir o comércio, e ninguém estava vendendo. Hoje reabriu, parecia que assim. Eu não fui para o centro, a gente está bem quietinho aqui no isolamento, mas assim, o pessoal soltou isso como, meu Deus do céu, voltou como a vida como era antes. E não existe um antes, né? A gente está num mundo completamente diferente há 40 dias e a percepção mudou. Então, vários dados vêm mostrando que o comportamento do consumidor também mudou. Então, o pessoal reclama, mas eu não estou conseguindo vender porque eu só consigo vender na loja física. E um dado da ABECOM mostra que só em fevereiro e março, já em meio a esse processo todo de pandemia, a gente teve um crescimento de mais de 100% no comércio eletrônico nesses 2 meses. Então, comparado ao ano passado, a gente simplesmente dobrou o volume de acessos. A gente pode enxergar que nesses 40 dias, toda essa mudança, ficou mais difícil vender no físico, ou a gente pode falar que as empresas não entenderam o momento que está e não entenderam o comportamento do consumidor que mudou nesse período. Como que você enxerga toda essa mudança, todo esse volume de informação chegando? A gente trabalha muito pautado em dados, tanto aqui na agência como você aí na Uniby Design. Então, assim, mudou, a gente tem dados mostrando isso, e qual que é a resistência do pessoal em entender essa mudança de cultura, né? Vamos lá. Esse é outro ponto muito importante. Toda mudança, ela causa um certo desconforto, né? Toda mudança, ela depende da forma que você vai encarar. Então, se a pessoa não está aberta ao novo, ao que está acontecendo em volta, eu vou continuar fazendo presencial, as minhas reuniões precisam ser presenciais, senão eu vou parar minha empresa. Só lamento, porque você tem uma oportunidade na sua mão de começar a vender de uma forma que você não vendia antes. Inclusive, eu tenho relatos de pessoas no Brasil, né, só fazendo aqui do concreto para o abstrato. A gente pode falar, olha, você precisa mudar, amanhã vai reabrir o comércio e você não vai mais poder fazer do jeito que você fazia antes. A pessoa fala, não, tudo bem, você pode me falar o que você quiser, mas eu não vou mudar porque eu tenho uma crença interna que é muito forte. Tudo bem, você vai sofrer. E ela só vai aprender isso na prática, infelizmente sofrendo. Mas um caso de sucesso que eu vi, inclusive ontem conversando com o Theo Orozco lá da Isaac Sales, foi justamente isso. A esposa dele tem uma clínica de Pilates, né? Ela é educadora física e ela já atendia algumas pessoas e teve que fechar por conta da pandemia, etc. O que ela fez? Ela começou a criar novas demandas para as pessoas poderem, enquanto estava em quarentena, para as pessoas fazerem online. Só que ela vendeu os planos. Por quê? Porque ela adicionou valor ao que ela já vendia. Então, olha, você pode usar esse tipo de equipamento, você pode fazer esse tipo de coisa. Eu não vou saber exatamente os detalhes, mas o que ela fez? Ela começou a fazer um upsell em cima do produto que ela já vendia, o serviço que ela já vendia. E hoje ela não atende só a cidade dela e não atende só o bairro. Hoje ela atende muitas pessoas, inclusive de fora da região onde ela atendia. Então, a oportunidade que se tem com o que a gente está vivendo agora é enorme. Só que a gente precisa estar aberto para ela. A gente precisa, pelo menos, colocar a cabeça para fora do buraco. É difícil? Sem dúvida é difícil. Mas a gente precisa escutar. A gente precisa tentar se adaptar. Se você tem dificuldade hoje em fazer isso, converse com as pessoas. Não fica sofrendo sozinho, né? Todo mundo está sofrendo com esse momento difícil. Mas quanto mais a gente puder escutar dos outros, trazer informações, compartilhar o que a gente sabe, melhor para todos nós.
Então, lógico que não é fácil mudar toda uma forma de trabalho que você tinha anteriormente. Eu fiz uma reunião agora de manhã com o pessoal de um banco, né? Ah, a gente já está adaptado às novas soluções que existem, etc. Só que a gente usou como um telefone. Então, a gente tinha uma solução que a gente estava usando, estava todo mundo com a câmera fechada e todo mundo falando, né? Cada um de uma vez e tal, mas nada foi mais do que uma ligação telefônica. Por que não utilizar as ferramentas que já existem hoje? Elas estão disponíveis, inclusive gratuitamente, por conta da pandemia, ou seja, oportunidade para todo mundo usar de graça, né? Aprender sobre ela. Então, tem Google Meetings, o Zoom está aberto para todo mundo, tem uma série de ferramentas que estão abrindo para a gente conhecer por 90 dias, olha a oportunidade aí, para que você se torne digital. Se você se tornar digital, qual é a grande sacada desse momento? É que você não vai mais precisar atender só quem está no seu bairro. Né? Você pode atender muito mais gente, você pode atender gente do Brasil inteiro. Se o seu produto, o seu serviço, a sua plataforma for uma plataforma que entrega valor para quem é seu cliente, você pode começar a atender o Brasil inteiro. Você pode escalar o seu negócio. Então, isso me arrepia de falar, porque assim, a oportunidade é tão grande, né, que a gente precisa estar aberto a esse momento. Ah, mas eu não sei, eu sempre fiz assim, eu não consigo nem dar o primeiro passo. Conversa com as pessoas, tem muita informação online, né? Pede ajuda, não fica sozinho sofrendo. Então, assim, isso que a gente está fazendo hoje, eu acho que é fundamental. A gente precisa compartilhar o nosso conhecimento. O que você já viu, o que você já sofreu? Quando eu trabalhava, né, nos meus primórdios como vendedora, eu conseguia fazer na época 7 visitas por dia, porque não tinha tanto trânsito, faz muito tempo, faz mais de 20 anos. Mas depois que o trânsito, como eu moro em São Paulo, né? Depois que o trânsito se tornou um problema no dia das grandes cidades, né? Muito mais, e o volume vem cada vez absorvendo mais o nosso tempo, eu consigo fazer 2 visitas no dia. Eu consigo fazer uma visita de manhã, uma visita à tarde. Lógico que mudou todo o cenário, é outra coisa. As minhas visitas são completamente diferentes. E eu fazia uma região na época, né? Então eu vendia ração, né? Bem lá no comecinho. E o que acontecia? Eu sempre fazia uma região e eu conseguia fazer um do lado do outro. Se agora eu consigo fazer muito menos coisas, lógico que o meu produto, o meu serviço tem um valor muito mais, muito maior, mais agregado, etc. Eu preciso fazer com que isso seja viável para mim economicamente. E eu consigo atender gente no Brasil inteiro. Então, por que a gente consegue atender gente no Brasil inteiro? Porque a gente começou a trabalhar de uma forma diferente. Então, uma plataforma que a gente usa eu já uso há mais de 5 anos, o Zoom. A gente tem a conta paga do Zoom. Existem inúmeras ferramentas dentro deles. Eu faço treinamento online com vários times, né, do Brasil inteiro, por conta disso. Então, por que não aproveitar essa tecnologia a nosso favor para que a gente possa expandir nosso negócio, duplicar, triplicar? Então, se você está ouvindo isso e você pode fazer, tenta, né? O feito é melhor que o perfeito. Não fique esperando ficar tudo perfeito, porque nunca vai estar num cenário completamente absurdamente perfeito, né? Vai chegar. Renato, você falava muito de valor, de entender. Eu estava conversando com a Liliane, com a Tati da MLabs na semana passada, e um ponto que a gente abordava muito era, a gente está vendo o pessoal querer vender a qualquer custo, né? O valor, parece que ele ficou de lado. As pessoas estão desesperadas, acredito que é o termo correto, elas estão desesperadas, elas querem vender, 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 e esqueceram que do outro lado da mesa existe uma pessoa. Elas esqueceram que o cliente está do outro lado, que ele tem necessidades, e não consegue entender. Eu vejo que você participa bastante, a gente também que não consegue falar de marketing sem falar de vendas e falar de vendas sem falar de marketing, porque hoje é uma coisa quase que única já, né? Uma coisa não funciona sem a outra. Então não dá para pensar hoje em falar de fazer divulgação, fazer publicidade, fazer marketing digital, falar de marketing só e esquecer que assim, o processo de vendas ele vai acontecer de uma maneira agregada. Eu preciso enxergar o que eu estou colocando na mesa para o meu cliente. Entender que do outro lado a pessoa ela tem sentimento, ela tem necessidades que fazem sentido para ela. Até fundamentando isso, há uns 15 dias atrás, a gente já vinha acompanhando alguns dados de IBOP, da ONU, de, sei lá, uma série de players aí que trazem informações que diziam que, olha, o comércio pode abrir, mas não vai ter pessoas na rua. E aí eu tive acesso a uma pesquisa local, assim, falei, cara, será que isso se aplica a todos os lugares, né?
A prefeitura aqui da minha cidade fez uma pesquisa local que mostrava a mesma coisa. Cerca de 75% das pessoas, por mais que o comércio abra, elas não estão confiantes para sair na rua. Então isso mostra que não adianta a gente querer vender a qualquer custo, não adianta querer abrir comércio, se eu não enxergar como que o meu cliente tá pensando. Um ponto que é Perfeito. importante agora é a gente entender o que eu vou entregar de valor, que eu vou entregar de bom para a pessoa que está do outro lado da mesa, da tela, no caso aqui, que a gente está falando muito de ambiente online, né? Tem essa percepção, né, Renata? As pessoas precisam entender que mais do que entregar um produto, então assim, não dá para entregar, querer continuar vendendo, por exemplo, sei lá, uma roupa. As pessoas não têm para onde sair, então não faz sentido vender roupa. Como que eu vou agregar valor nisso, né? Então tem que ter essa percepção de troca de comportamento do público, entender o valor que eu vou entregar para as pessoas, né? Perfeito. Você colocou uma coisa muito importante, né? O que que acontece quando a gente começa a entrar no modo pânico? A gente começa, eu preciso vender a qualquer custo. Então eu não estou entendendo a necessidade de quem está do outro lado e eu empurro isso para essa pessoa. Isso não vai funcionar. Isso, inclusive, vai queimar o seu filme. Por Sim. quê? Porque quem está do outro lado é uma pessoa. Ah, pode ser. Faço venda B2B, não tem problema. Quem está comprando de você é uma pessoa. Então, em primeiro lugar, né, uma das coisas que a gente vem falando faz 40 dias, eu nem sei mais quantos dias faz que a gente está em quarentena, eu estou 2 semanas a mais, porque eu venho de fora. Oi, Lu. O que que acontece? As pessoas precisam entender que, em primeiro lugar, nós precisamos entender a necessidade do nosso cliente. Para quem a gente está vendendo? E quando a gente faz, às vezes a gente faz curso para muita gente, né? Pessoal, para quem vocês vendem? Sempre alguém levanta a mão, eu vendo para qualquer um, meu produto é sensacional. Não, você vende. Lógico que você pode vender para todo mundo, tá bom, seu produto é o melhor do universo, mas tem gente que é mais fácil você vender. Quem é a sua persona? Quem é o seu ICP? Para quem está vendendo? Qual é a sua segmentação de mercado? Se você não tem isso como base para toda a sua venda, não vai funcionar, especialmente agora. Eu vi muitos artigos falando sobre seleção natural, darwinismo, comercial, etc. Você também deve ter lido sobre isso. Sim. O que que acontece? Naturalmente, os negócios que não pensam em quem está do outro lado, em como eu vou vender e ofertar impacto e realmente ofertar valor para quem está do outro lado, essas pessoas, infelizmente, elas não vão sobreviver à pandemia. Porque eu não posso sair vendendo de qualquer jeito. A venda, por isso que o pessoal fala, ah, mas vocês têm o dom de vender. Não, a venda é um processo. E esse processo precisa começar com quem é que está do outro lado. Preciso entender, para eu entender qual é a necessidade dessa pessoa, dessa empresa, para ir ofertar valor de acordo com o que ela precisa. E obviamente que eu só vou conseguir fazer isso escutando, né? Então, mais do que nunca, a arte de fazer perguntas é uma coisa extremamente importante. Ah, mas eu não sei fazer, nunca fiz assim, porque eu sempre empurrei produto. Lamento, mas não sempre há um momento para você começar, né? Então, por isso que a gente fala de você se aperfeiçoar, estudar, entender, né? Fazer as perguntas certas. Eu não posso sair perguntando para a pessoa uma série de informações que eu posso buscar no Google, por exemplo. Se eu começo a pesquisar sobre essa pessoa antes de começar uma reunião com ela, eu já dou vários passos eu ando várias casinhas antes do jogo começar. E eu economizo tempo para os dois lados. E isso é uma prova de respeito para quem está do outro lado. Porque o tempo, que é para todo mundo, é valioso, né? Ah, mas a gente está em pandemia, está sobrando tempo. Não, não é bem assim. A gente precisa otimizar o nosso tempo, né? Então, não gaste as perguntas que você vai fazer para quem está do outro lado por gastar. Você precisa organizar o seu pensamento. Então, lembra que a venda é um processo. Primeiro, para quem eu vou vender, o que eu vou vender. E quando eu estiver conversando com essa pessoa, pode, inclusive, ser possível de eu descobrir que eu não tenho um produto perfeito para essa pessoa e eu preciso ser muito transparente. Olha, eu gostaria muito de te ajudar, mas com o que você precisa nesse momento, eu não consigo te ajudar. E aí você pode indicar um amigo, uma outra empresa em que você confia, obviamente, fala, olha, eu conheço essa empresa, de repente você pode conversar com eles, tem várias outras empresas no mercado, e aí você ajuda essa pessoa. Depois que você ajudar essa pessoa, com certeza ela vai lembrar de você no momento que ela precise de alguma outra coisa. Você virou consultor dessa pessoa e ela vai voltar para você. Então, essa é a magia da venda, né? Esse é o dom de vender. É fazer as perguntas certas, pesquisar, entender o que você está fazendo e não simplesmente sair empurrando qualquer coisa para qualquer um. É lógico que você não vai conseguir vender, especialmente num momento como esse.
Perfeito, Renata. E até emendando a próxima pergunta, que é a questão de gerar valor, né? O que a gente pode dar de dica para o pessoal gerar valor? Eu vejo aqui, tipo, o pessoal, continuo vendendo a mesma peça de roupa que vendia antes. Eu vejo muito sim, porque aqui na região onde que a gente, no interior de São Paulo, é muito frequente você ver assim, eu acredito que uns 80% das lojas são lojas de roupas, né? Roupa, calçado e afins. E as pessoas continuam oferecendo o mesmo produto. E há possibilidades para você vender. Você pode vender uma roupa mais confortável para você fazer um home office. Pode pensar numa roupa para fazer ginástica em casa, um tênis para a pessoa fazer um exercício aqui no quintal, vender, sei lá, empresa que vende calçado geralmente tem artigo esportivo, então vender uma bola, um pezinho. Então, assim, dá para entregar valor com o que você tem dentro do estoque, dentro do que você tem de portfólio, para quem está em casa, né? Então, assim, enxergar, conhecer o cliente e enxergar o que o seu produto pode resolver na vida dele nesse momento. É bem isso a linha de gerar valor. Esse gerar valor, você me lembrou de novo, voltando do concreto para o abstrato. Eu participo de um grupo de professores e a gente fala muito sobre isso. Trazer do concreto para o abstrato. Primeiro você mostra para a pessoa, para ela conseguir visualizar. Ah, entendi. E aí você traz o conceito por trás. Então, por exemplo, se você tem uma loja de roupa, né? O que a gente tem visto muito aqui em São Paulo? Eu moro em Alphaville, e tem alguns grupos de mães, tem alguns grupos específicos de pessoas aqui da região, né? Bairro, entre aspas, mas o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo malinhas onde a pessoa coloca. Qual é o seu tamanho? X. Aí coloca várias peças dentro da malinha e entrega na casa da pessoa, higienizada, com a máscara, com a distância necessária, etc. Por quê? Porque se eu faço alguns looks, e antes disso ainda tem um negócio mais legal, que é pegar algumas pessoas ditas influencers, que todo mundo segue, já conhece, etc., e ela faz o look com 3, 4 peças, é impressionante. É uma das pessoas bacanas, assim, que eu conheço aqui. O Instagram dela é Bela Minas, depois se vocês quiserem seguir. Ela fala muito sobre isso. Ela coloca várias peças, vira ao contrário, mistura, coloca cinto. É um negócio assim, fala, eu não acredito que você consegue criar tanta coisa com 4 peças. Então, assim, mudar um pouquinho o que a gente já vem fazendo. Pensar fora da caixa. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram, primeiro, uma pessoa que as pessoas já conhecem, já seguem, para ver esses looks. Agora a gente está quase no Dia das Mães. Ótimo para você vender, né? Você já tem um estoque aí na sua loja. O que você pode fazer? Você pode simplesmente colocar essas pessoas para usar essas malinhas. Você pode entregar essa malinha para quem já era seu cliente, por exemplo. Às vezes você já conhece até o gosto dessas pessoas. De novo, volta para sua base, entende o que o pessoal já usa, o que o pessoal já gosta. E oferece isso, mas faz uma coisa diferente. Quando elas recebem essa malinha, depois elas podem escolher as peças que mais gostaram e podem utilizar. E faz as perguntas certas. Fulana, Mariazinha, eu lembro que você gostava muito de roupa confortável, etc. Você está ficando mais em casa. E aí você manda de acordo com o que a pessoa mais utiliza. Faz todo sentido. E aí você consegue vender de uma forma diferente. Pode ser até que se você tem uma loja grande, você pode mudar para um espaço menor, que é só o showroom, você vai economizar lá para frente. E você pode vender para o Brasil inteiro, você manda por Sedex, depois para outras áreas. Então, quer dizer, pensa fora da caixa. Observa outra coisa interessante. O que os seus concorrentes estão fazendo? Porque o cenário é o mesmo para todo mundo. Todo mundo está na pandemia. De repente, começa a seguir o seu concorrente, vê o que eles estão fazendo. Putz, que legal, olha que ideia bacana. Compartilha essa ideia, melhora ela ainda mais, porque todo mundo sai ganhando. Então, assim, pensar fora da caixa que é a principal coisa, né? Assim, eu tenho que mudar. Você não tem como escolher não mudar. Você precisa se adaptar ao novo momento. E para serviços, qual a dica? A Luciane Coll é uma amiga minha. Oi, Lu. Para serviços, qual a dica? Eu vou usar, inclusive, o conceito da Lu. A Lu tem um estúdio de Pilates também. O que ela fez? Quando começou a pandemia, o que eles fizeram lá? Começaram a dar aula online. O primeiro momento da pandemia foi choque. Todo mundo em pânico. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Né? A partir desse momento, tudo bem, agora eu entendi, eu não vou conseguir voltar ao meu normal, e o normal não vai ser mais o normal que a gente estava acostumado, foi o que você falou anteriormente. E o que elas fizeram? Elas começaram a fazer aulas online. Então, o público que já tinha cativo, eles já tinham alguns planos que já vinham fazendo, né? Lu, coloca aí o nome do estúdio, Estúdio Activité.
o Instagram para o pessoal conhecer. Por quê? Porque elas começaram a dar aulas específicas e elas começaram a colocar no Instagram dicas para todo mundo. Então, se você, mas eu tenho um público, sei lá, meu público é pequeno, alguma coisa nesse sentido, o que que você pode fazer? Você pode dar dicas para todo mundo. De novo, a partir do momento que você começa a fazer um negócio online, um webinar, etc., você começa a ter um público muito maior. Se você pode atender online todo mundo, você pode dar aula para o Brasil inteiro. Você não precisa mais dar para o seu bairro. Então você tem uma oportunidade de crescimento, expansão, upsell enorme. Só que você precisa pensar diferente. Como que eu faço isso? Primeiro eu dou. Primeiro eu forneço de graça. As pessoas, se entrarem no modo pânico, elas não conseguem pensar. Então eu não posso sair cobrando das pessoas. Primeiro eu preciso dar para depois eu receber. Inclusive porque se eu der essas informações, eu vou descobrir gente que eu poderia estar atuando e que eu não estou vendendo para ela. Porque elas vão entrar dentro da minha plataforma, do meu blog, começar a conversar comigo e falar sobre as necessidades que elas têm. E aí sim eu consigo personalizar num serviço, por exemplo, essa pessoa. Perfeito. Faz sentido? E você fez até um paralelo. Ontem à noite, estudando aqui algumas coisas, rodando no Instagram, eu vi um case de uma empresa aqui da região, um estúdio de Pilates aqui da região, que eu achei assim, sensacional a ideia dela. A gente atende clientes de Pilates aqui, a gente tem um case, tem vários cases voltados para Pilates, e uma das dores que a nossa cliente tinha trazido é justamente, olha, eu estou tendo dificuldade com o pessoal do online, porque o pessoal é mais velho, o pessoal mais velho tem dificuldade em usar o Zoom, usar alguma ferramenta e tudo mais. E aí a gente procurando soluções, ontem me veio o insight, né? Assim, essa pessoa teve uma ideia muito legal. Bom, o pessoal o idoso ele tem dificuldade de acessar um Zoom, de acessar um Google Meetings. O que ela pensou? Ele sabe usar o WhatsApp. O que ela fez? Ela criou um grupo para o WhatsApp. Então, assim, olha, se você conhece algum idoso que quer fazer exercício que precisa fazer, manda entrar aqui que eu tenho as aulas disponíveis no grupo do WhatsApp. Pronto. Cara, eu acho assim, Sensacional. entregou valor, entendeu quem que era a persona, então a persona deles é um público mais idoso, então vamos falar a língua deles. Se a língua é WhatsApp, vamos Não que eles querem. Mas eu só mexo no meu Facebook. Não importa se você só mexe no Facebook. Quem é o seu público? Onde ele está? Você precisa estar onde o seu público está. Né? Eu acho que isso é fantástico. Olha que bacana. Tem outro canal, que é o Telegram. Muitas sim, pessoas ainda não estão no Telegram, né? Quem não está no Telegram, acho que sugiro que entre no Telegram, comece a buscar informações. Está cheio de grupo bacana no Telegram. E o Telegram, ele funciona muito como o WhatsApp, né? E agora está cada vez mais o pessoal fazendo grandes grupos, 1.000 pessoas, participa de uns grupos que tem 5.000 pessoas. sim. Então, é muito legal porque, assim, tem uma troca, tem uma série de áudios que o pessoal coloca, então é tipo um curso, né, que fica ali dentro. Então, se você, de repente, tem algum fornecimento de um produto que você pode falar ali, por que não abrir um novo canal? Se, por exemplo, o seu público é mais velho, tem dificuldade, por que não fazer pelo WhatsApp? Todo mundo já tem WhatsApp, já sabe usar, é fácil, né? É muito engraçado. Meus pais, quando começaram a usar o WhatsApp, né? Mas a gente não sabe usar a câmera. Então a gente mandava a solicitação da câmera, né? Punha lá e eles punham no ouvido. Pai, eu tô vendo o seu ouvido, né? Então são alguns casos interessantes, mas hoje eles funcionam super bem, né? Eles já conseguem usar o Zoom, vê só. Por que eles usaram o Zoom? Porque uma pessoa foi internada, né, da família e precisava fazer alguns calls em muitas pessoas, né? E o WhatsApp, infelizmente, só acho que consegue 4 pessoas. E aí eles falam, meu Deus, como é que eu faço? Eu preciso. Vocês precisam se adaptar. Eu falei, é só clicar no link. Vocês não têm. Mas o que eu tenho que baixar? Como é que eu faço? É muito difícil. É só clicar no link. Clicou, abriu. E agora? Agora você habilita a sua câmera, habilita seu vídeo. Depois da primeira, foi tudo tranquilo. Agora eles sabem mexer no Zoom. Meus pais, minha mãe tem quase 70 anos, meu pai tem 75, não sei se eles estão aqui, mas eles são um caso interessante. Então, quer dizer, dá para a gente fazer. Eu conheço casos de gente que está falando com os avós, né? Porque está todo mundo separado, etc. O que vai acontecer? Consegue falar com seu avô, com a sua avó, pelo WhatsApp. Olha que bacana. Né? Pelo Zoom, por que não? Talvez na primeira vez precise de uma ajuda, etc. Mas depois, cada vez mais gente vai podendo estar dentro dessas ferramentas e a gente pode utilizar isso para vender depois, né? Primeiro ajuda, depois você vê como é que você pode vender o seu produto ou serviço. Ótimo. Renata, e uma outra coisa que eu vejo importante, assim, a gente está falando muito do público, muito de mudar comportamento, de como enxergar essa questão do público, e voltando para aquela questão de olhar para dentro de casa,
Não adianta também eu ver o público mudando de comportamento, chegando tecnologia nova, e aí as empresas estão com colaborador de férias, colaborador afastado, colaborador em casa de quarentena, e não preparar a minha equipe também para esse processo agora de mudança, né? Então, assim, eu vejo que é importante nesse momento as empresas também olharem para dentro de casa e prepararem as equipes para esse novo momento, como atender diferente, como usar a ferramenta de uma maneira diferente para poder também estar preparada para o próximo passo, né? A gente está na quarentena agora, uma hora ela vai acabar, a gente não sabe quando, mas ela vai acabar. Então, assim, e o próximo passo? Como usar essas ferramentas? Como tirar proveito disso tudo, né? Então, assim, o preparo, eu tenho um, um instrutor que ele fala muito que, assim, a melhor maneira de eu me preparar para a guerra é quando ela não está acontecendo. Então, assim, vai voltar. Então, se vai voltar, se vai voltar diferente, a melhor maneira de me preparar é agora que está mais ameno, né? Então, como que você enxerga esse É, preparo? eu acho o seguinte, para isso eu vou trazer uma fábula, a fábula da formiga e a cigarra. Todo mundo conhece essa história, né? A formiga vinha trabalhando, trabalhando, trabalhando. Quando chegou o inverno, e quem já assistiu Game of Thrones, Winter is coming. Winter is here now. Ou seja, o negócio pegou. Se eu não venho fazendo esse trabalho, eu vou ter uma dificuldade maior. Mas eu preciso começar. Ah, eu não me preparei, meu Deus, e agora? Se você não se preparar agora, hoje, começar a tomar uma atitude, quando tudo isso passar, e como você disse, vai passar. Quando? Não sei. Ninguém sabe. Mas quando tudo isso passar, quem estiver melhor preparado, sem dúvida nenhuma, vai receber essa demanda que está represada. Então, quanto antes a gente começar essa preparação, entender como eu posso fazer para atender melhor o meu cliente. A Lu colocou aqui, fizemos um tutorial bem simples para ensinar o pessoal. É isso. Ajuda o seu cliente a comprar de você. Então, se eu tenho, mas você precisa genuinamente sentir isso. Porque o que eu vejo é que às vezes a pessoa fala, eu preciso vender, porque senão eu vou morrer de fome. Calma, respira, mindfulness. Inclusive, tem um artigo no LinkedIn falando sobre mindfulness. Ele apareceu para mim, eu achei sensacional. Eu tô vendo se eu escrevo algum artigo, alguma coisa falando sobre isso. Mindfulness, eu tô num processo de aprender mais sobre isso, né, de praticar. Mas como que eu posso limpar minha mente, né, me acalmar, para entender o que vai acontecer no futuro? E aí me preparar. De novo, o feito é melhor que o perfeito. Então, se a gente não começar, fica muito difícil. Você vai fazendo, né? O seu vídeo primeiro não vai ficar tão legal, o seu material talvez não fique tão interessante, mas você vai compartilhando, pega o feedback das pessoas, pega gente da sua família em que você confia e pede o feedback verdadeiro dessas pessoas, né? Porque aí você está num ambiente seguro para te dar esse feedback que é muito importante para você melhorar. Outra coisa importante, né? Então, mas eu não sei como é que eu faço o vídeo. Por exemplo, nós dois estamos falando com poucas informações atrás. Quando eu faço live, quando eu faço treinamento, eu tenho esse fundo preto, que é onde eu consigo destacar o meu rosto, né? A luz na frente ela é muito importante, e o que está atrás também é muito importante. Fora isso, o som. Meus filhos agora estão tendo aula, né, na escola, e eles estão começando a fazer aula online. As escolas, em geral, foram muito afetadas por isso, né? Algumas escolas conseguiram reagir mais rápido, escolas maiores começaram mais devagar, porque a estrutura é muito grande, etc. Mas uma das coisas que mais você precisa tomar cuidado é o vídeo, a luz e o som. Se você estiver fazendo uma live como essa e tiver muito eco, quem estiver ouvindo vai ser insuportável para a pessoa essa experiência. Ela vai sair da sua live, do seu tutorial, da sua aula. Então é importante, os detalhes são importantíssimos. O que tem no fundo? Aí a pessoa vai lá e faz na frente da cozinha. Se você não estiver dando uma aula de culinária, né, não faz sentido você fazer com a sua cozinha atrás, toda bagunçada, louça por lavar. Cuidado com os detalhes nesse momento. Então, perceba o que você está fazendo, o que você está mostrando. Profissionalismo nesse momento é muito importante, porque é assim que você vai passar a mensagem da sua empresa, o que você está fazendo. Então, parecem detalhes, mas eles são importantes para a experiência do cliente, para o cliente continuar com você, ou para ele comprar de você pela primeira vez. Puxa, que legal, olha, essa pessoa é super profissional, está cuidando disso, está prestando atenção no que eu preciso, está entendendo o que eu estou falando, está me escutando. Então, as conversas agora elas demoram mais.
Por quê? Porque muitas vezes a gente vai precisar ouvir bastante, às vezes a pessoa não tem com quem conversar, vai precisar desabafar algumas coisas, para só daí você poder entender mais sobre o problema dela. Então, Perfeito. nós temos 2 ouvidos e uma boca por um propósito. Isso é básico, lição número 1 de venda. Mas a gente não usa essa lição, né? Então, nós temos 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais do que a gente fala. E a gente fala muito, mas antes a gente precisa ouvir. Com certeza. E é justamente um dos processos que a gente vem aprendendo, que é essa questão de o ouvido ele está muito ligado com uma questão que você pontuou muito bem. Eu lembro, acho que foi uma das aulas mais marcantes do workshop que a gente fez lá junto com a RD, que era venda centrada no cliente. Eu só consigo centrar se eu sentar ali para ouvir, para entender o que o meu cliente precisa, porque o foco é ele. Então, se eu quiser falar mais do que o cliente e sair disparando, igual a gente está falando, querendo vender meu serviço, meu produto a qualquer custo, ele vai entrar por ouvido e sair pelo outro, porque é muita informação. Então, ouvir primeiro e depois apresentar algo que faça sentido para ele, né? Que é muito essa questão das lives. A gente tomou cuidado de montar as lives, de convidar algumas pessoas, pautado do que eu recebo de pergunta. Então, eu recebo perguntas no meu Instagram, no WhatsApp, de pessoas perguntando, Robson, mas dá dica de venda, dá dica de marketing, dá dica disso. Então, assim, a gente vai afunilando e, pô, ó, quem que eu posso chamar para falar sobre tal assunto? Ah, vou chamar a Renata, vou chamar... Então, assim, a gente ouvir o que as pessoas precisam e trazer isso de uma maneira que vai agregar, novamente, agregar valor para essa pessoa, né? Que faça sentido naquele momento para ela. Né? Que não adianta também a pessoa te trazer um monte de informação e você não usar isso para depois voltar, né? O que eu vejo muito também é quando a gente começa a dar curso, né, treinamento, etc. E aí, se vocês quiserem, tem vários materiais gratuitos da Winning by Design, tanto no nosso canal do YouTube, Winning by Design, como no nosso blog, né? A gente tem um blog em português e um blog americano. No blog português, dentro da winningbydesign.com.br, a gente traz muito sobre o que está acontecendo agora. E uma das coisas mais importantes é, eu preciso ouvir, né? Eu preciso processar isso. Quando você está conversando com uma pessoa, tenha sempre um bloco para você anotar na mão. Muita gente fala, mas eu gosto de anotar no computador, tal. Principalmente agora, se a gente anota no computador, aquele barulho da tecla, ele incomoda demais. Então, parece que você não está prestando atenção, porque você tem que olhar para o teclado, olhar para a pessoa, olhar. Então, se você estiver anotando, você mostra a caneta, mostra muito mais interesse. Faz uma diferença absurda no nosso subconsciente. Então, as mensagens que a gente está passando, subliminares, elas precisam ficar muito claras. Puxa, olha, ela está anotando o que eu estou falando. Quando eu escuto alguém, o que você está fazendo comigo e o que eu estou fazendo com você, nós estamos ouvindo sem interromper. Mas, Renata, eu não interrompo. Se eu fico fazendo assim, ah, que legal, bacana, eu estou interrompendo. No online, isso é especialmente pior. Por quê? Porque se você estiver no Zoom, por exemplo, a camerinha vai para a pessoa que fez. Ah, legal, fica aquela coisa, fica uma confusão. Então, o ouvir é o ouvir em silêncio. E como você está fazendo. Por isso que eu gosto tanto de usar ferramentas online, ao vivo, que eu vejo a pessoa do outro lado. Pede para o seu cliente abrir a câmera, porque você consegue ver reações dele. Eu já cheguei a... Eu estava apresentando uma proposta, isso é um negócio interessante. Eu tinha vários passos na minha proposta, né? Tinha algumas coisas que eu tinha preparado, e aí eu estava vendo as pessoas. Eles estavam em Curitiba e eu estava em São Paulo. E a gente começou a conversar, tal. Tava todo mundo assim na câmera. Ah, entendi. Ah, perguntando mais. De repente eu mudei de tópico. A pessoa fez assim e cruzou o braço. O que isso quer dizer? Que ela parou de... Eu estou entrando num tópico que ela não quer ouvir. Quem não leu ainda O Corpo Fala, sugiro que leia na quarentena. É um livro antiquíssimo, sei lá de que ano que é, mas é um livro super atual, cara, muito atual. Agora, especialmente. Por quê? Porque a gente precisa analisar os sinais que as pessoas estão mandando pra gente sem falar. Então, quando eu consigo entender o que o outro está me dizendo pelo corpo dele, o corpo fala demais o tempo todo. Eu consigo entender coisas que a pessoa não precisa falar. Exatamente. Isso que a gente fez agora, um silêncio. Dá uma pausa enquanto você está conversando. Porque às vezes ai, mas o silêncio é um negócio que me incomoda. Para mim também. Incomoda todo mundo. Só que o silêncio às vezes é uma pausa necessária para a pessoa entender e discernir tudo que você trouxe para ela. Você estudou isso? A gente tinha um framework para isso, lembra? Qual que era? O talker. Do silêncio. Né? Então, o tom de voz é muito importante. Eu posso falar super empolgada, tal, ou eu posso cada vez mais diminuir, fazer como você fez agora.
falar mais para perto. A gente pode usar muitas coisas, né? E teatro tem muita coisa para ensinar para gente sobre como fazer isso. Perfeito, perfeito, Renato. E esse ponto do olho no olho, a gente vem batendo muito aqui, né? Até ontem a gente estava fazendo reunião com a equipe, que a gente faz reunião com a equipe pelo Zoom todos os dias para alinhar alguns pontos. E eu, assim, ontem eu falei assim, tava todo mundo com o vídeo desligado. Eu pensei, ó, eu preciso do vídeo, o olho no olho que é o que faz a gente se sentir próximo, porque assim, a gente tem uma relação muito próxima e sem o olho no olho a gente não consegue enxergar o que o outro está pensando, saber se, como que ele está se sentindo. É uma maneira de a gente quebrar um pouco dessa barreira geográfica que a gente tem. Alguns clientes que a gente tem aplicado agora, de feito reunião com o Zoom, algumas primeiras experiências estão assim, é muito legal de ver realmente a reação. Então você tá cara a cara ali, né? Porque o vídeo coloca a gente cara a cara com o cliente. Você consegue, igual você falou, enxergar as reações que o cliente tem sobre a sua proposta. E é super interessante que, assim, muitas vezes o ponto de entrave do cliente é na parte do preço, do valor da proposta, né? E aí a gente tem meio que essa cisma em relação a isso, a gente acaba quebrando. E aí, esses dias eu estava fazendo reunião com o cliente e foi justamente na parte já, assim, já tinha passado o preço, a gente estava apresentando os termos ali da negociação e ele deu uma travada. Eu falei, putz, tem algum ponto que eu falei que, além do preço, o preço não foi relevante para ele, o preço estava ok, mas tinha algum ponto das minhas condições que travaram ele. E foi justamente essa questão de olhar, de ouvir e de entender a reação que fez a gente dar continuidade no negócio e não perder a venda naquele momento. Então, assim, tem que estar muito atento aos detalhes, porque a gente consegue pegar o que a pessoa está sentindo naquele momento. O ouvir não só com os ouvidos agora, mas conseguir prestar atenção nos detalhes visuais também que a gente tem através das ferramentas digitais. Né? E aí tem uma dica interessante que é o seguinte: o pessoal fala muito para mim, mas Renata, eu estou tentando fazer, mas a pessoa não abre a câmera. Eu tenho uma dica para isso que eu comecei a usar porque eu precisava muito. Hoje eu tenho uma dificuldade se a pessoa não abre a câmera. Me incomoda, porque eu Sim. preciso da câmera como mais um olho, né? A minha dica é a seguinte: quando você abrir, né, independente do canal que você está usando, WhatsApp, Zoom, Skype, você abriu a sua câmera e a pessoa sempre vai, alguém vai falar, ou você, ou a pessoa vai falar, tá me ouvindo bem? Eu tô, mas eu não tô te vendo. Naturalmente, a pessoa vai magicamente abrir a câmera dela. Algumas pessoas não abrem, e talvez não vai abrir mesmo, mas isso é meio mágico, assim. Quando você fala, mas eu só não tô te vendo, só um pouquinho, peraí. A pessoa vai lá e abre a câmera. E se ela não abrir, você pode sugerir e falar, você pode abrir a sua câmera? Você se incomoda? Porque daí a gente pode trocar mais ideias, falar, tal, e faz mais sentido, né? Se a pessoa não abre, eu fecho a minha. Porque fica esquisito, fica incongruente, né? Não sei, é uma mania que eu adquiri aí, porque talvez ela esteja achando que seja muito invasivo. E as pessoas são diferentes, né? Mas essa dica de tô te ouvindo, mas não te vendo, funciona pra caramba. Então, sugiro que vocês usem. Se você tiver no computador, é legal que você pode, por exemplo, passar a sua proposta, você projeta na tela e vai passando a proposta e vai vendo a reação da pessoa. É treino, gente, porque hoje eu consigo, eu nem sei, às vezes eu pego capto alguma coisa, a pessoa fez um barulhinho, eu olho para ela, né? Tô vendo ali várias pessoas, eu sempre coloco a câmera de todo mundo. Não precisa ter duas telas, se você estiver no Zoom. Você tem a possibilidade de colocar todas as pessoas ali. A não ser que você tenha mais de, acho que 50 pessoas, você não consegue. 50 não, acho que 25, 5 por 5. Você não consegue ter muita gente visualizada. Mas você pode usar uma tela secundária, né? E aí você pode ver mais gente. É fundamental olhar as pessoas. Principalmente quando você vai passar uma proposta, por exemplo, nesse momento. Você consegue entender o que a pessoa está querendo dizer. Se ela fez assim, você botou o preço, não é que o preço é o problema, mas pode ser alguma coisa, por exemplo, de proposta comercial. Abre para ela. O que você acha disso? Né? Sempre pergunta aberta. E não pressuponha, a gente tem muito preconceito. Né? Ai, mas meu preço é caro, como é que eu vou vender, meu Deus do céu? Você precisa ser a primeira pessoa a estar confortável com isso. Porque se você não tiver, você vai passar uma insegurança para a pessoa do outro lado. Passando essa insegurança para a pessoa do outro lado, ela percebe essa fragilidade, né? Se for uma pessoa que já está mais acostumada com isso, e aí, obviamente, que ela vai montar. Porque, naturalmente, a nossa cultura brasileira, a gente sempre vai pedir desconto. Sempre, independente.
E você precisa entender isso com uma objeção importante. A objeção, ela te ajuda, não te atrapalha. Porque quer dizer que ela quer comprar. E aí você vai manejar. Mas o que você quer dizer com preço? Está querendo dizer prazo? Porque às vezes ela fala preço, mas é o prazo. Né? A forma de pagamento, você não precisa baixar o seu valor. Então, saiba que o seu trabalho é muito importante. E aí, de novo, é você revisitar que o seu trabalho, você está tendo tanto valor, você está trazendo valor agregado para essa pessoa, e ela vai ter um benefício enorme com isso, que você vai ajudar ela no final. Se Perfeito, você né? tiver essa cabeça, fica tudo muito mais claro. Você fala, mas eu estou ajudando você. E aí não é caro, né? Então, você precisa entender isso como uma construção, por isso que é o processo de vendas. Perfeito. Pra gente, às vezes, até acaba sendo intuitivo isso, né? Esse processo de entender, de ouvir, de amarrar a solução com a dor do cliente para conseguir provar valor e tudo mais, né? Então, assim, você fala pra gente, putz, faz muito sentido, é meio que valida todo o processo que a gente já vem aplicando. E realmente é um diferencial que as pessoas podem adotar nas empresas aí nesse momento. Renato, ó, só pra a gente tá com 50 minutos aqui, daqui a pouco o Instagram ele expulsa a gente daqui, né? Liga, gente. Renata, tem um ponto aqui que eu acho que a gente pode tentar trazer um insight para a gente meio que resumir já o nosso bate-papo de hoje, que é o que que a gente pode falar para as pessoas que elas pode até parecer um pouco presunçoso, né? Mas o que a gente pode dizer para as pessoas que elas podem esperar daqui para frente em termos de venda? O que a gente pode deixar de recado para esse pessoal? Olha, o mundo de 40 dias atrás não existe mais, eu tenho falado isso desde a primeira live, não existe, cara. Então, assim, muda o comportamento, mas o que as pessoas podem se preparar e esperar para os próximos meses aí, anos que vem pela frente? Eu acho que, em primeiro lugar, é entender quem é o seu cliente. Né? Muita gente não tem isso claro e muita gente não faz a sua lição de casa. Então, a primeira coisa é entender quem é o seu cliente e qual é o valor de verdade que você vai trazer para essa pessoa. Entendido isso, você precisa aprender a ouvir mais, né? Praticar isso. A gente precisa se preparar para o momento em que as porteiras vão se abrir, que as demandas vão começar a aparecer, nós precisamos praticar isso, porque a gente é muito difícil. Então, a primeira coisa que eu dou de dica é aproveita que você está fazendo uma série de lives, uma série de webinars, uma série de conversas com o seu cliente online e grava isso. Pede autorização, sempre pede autorização e grava para você se ouvir. E como é que eu. Ah, mas eu vou pedir para gravar, o cara não vai deixar. Como é que você pode falar? Você fala, olha, você se importa? Tem uma brincadeira que é a seguinte: ele já vai falar não para você, principalmente se é uma pessoa que não te conhece. Então você usa o não a seu favor. Você se importa da gente gravar essa reunião de hoje, essa ligação? A pessoa já vai falar não. Ah, então tá bom. Então o não quer dizer sim. Então eu guardo isso para usar para mim. Por quê? Porque a primeira pessoa que precisa se conscientizar do que tá legal e o que não tá é você mesmo. Então, a nossa primeira autoavaliação é muito importante. Então, a gente não tem esse costume no Brasil. Na Europa e Estados Unidos, isso é muito frequente, né? E é assim que as academias de venda funcionam, que a gente só consegue melhorar se a gente tem, primeiro, uma autoconsciência do que a gente está fazendo bem e do que a gente não está fazendo bem. E segundo, se a gente recebe feedback na sequência. Então, escutar as suas próprias causas é muito importante. Pegar feedback de pessoas em que você acredita, que você tem confiança, né? Para que elas te deem feedback ser verdadeiro. E assim a gente vai construindo um melhor pós-pandemia para trabalhar com essas pessoas. Então, estudar, entender que a pesquisa é muito importante antes de qualquer conversa, e não é a pesquisa assim, vou falar com você, eu abro, enquanto eu estou discando, eu vou lá e abro o seu site. Não. Uma pesquisa prévia, né, com cuidado, entendendo, porque quando eu for fazer perguntas, eu vou fazer as perguntas que funcionam para o que eu preciso finalizar essa conversa e entender mais sobre você. Renata, acho que caiu aqui, eu perdi o seu áudio. Eu não Oi, consigo te ouvir. Você consegue me ouvir? oi. Consigo. Eu não consigo te Sim, ouvir. consigo fazer. O O Instagram está pessoal me tá ouvindo a zoando Renata, aqui. gente? Faz um sinalzinho aí. Vocês Comentem estão me aqui. ouvindo, gente? Sim ou não? Taizinha, minha staff, comenta aqui embaixo se tu tá ouvindo. Comenta aí, pessoal, se vocês estão me ouvindo ou não. O Instagram já derrubou a gente, é isso? O Tá pessoal tá ouvindo travado aqui pra você. mim. Então fique depois Ah, da que bom. gravação. Então, Renata, já vou seguindo aqui a nossa live. Vou pedir autorização para você para a gente disponibilizar a live para o pessoal aqui depois. Eu gravo, depois te mando o link do Ah, YouTube que a gente deixa gravado aqui para compartilhar como material para o pessoal. Assim, agradeço imensamente
o compartilhamento de informação que você trouxe para a gente hoje. Assim, adorei conversar Um contigo. É prazer. sempre um aprendizado toda vez que a gente consegue conversar, cada vez que a gente faz um treinamento que tem a Win by Design envolvida. Assim, eu só tenho a agradecer, Renata, de coração. Eu Eu que acredito que vai agradeço a agregar muito para o pessoal oportunidade. aqui. E assim, fique à vontade. O pessoal que quiser saber mais sobre vendas, acesse o site da Win by Design, winbydesign.com.br. Tem muita informação legal lá. Tem vários insights no blog, tem webinars, tem podcast, tem muita coisa bacana. Sigam a Renata, que ela sempre tem algum insight postando ali também. E assim, só tenho a agradecer, Renata. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Um grande abraço.